todos, muito bem-vindo ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Quero agradecer antes de mais nada aí, chegamos aí mais de 200 inscritos, não é? Pouco mais aí de um mês. E quero continuar pedindo que você continue dando seu like, se inscrevendo, comentando, ok? Compartilhando o vídeo com outras pessoas. Bom, eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai durar, ok? Para mim, esse aqui é um dos vídeos mais importantes do canal, tá? Com exceção daquele onde eu tive um encontro real com Cristo Jesus, que graças a Deus também já passou aí de mais de 1000 visualizações, tá certo? Então vamos lá. Então esse vídeo aqui é especialmente dedicado a você que é testemunha de Jeová, a você que está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, a você também que saiu, pediu para sair ou que foi expulso, enfim. Tá? Esse vídeo é relacionado especialmente às testemunhas de Jeová, indicado especialmente para vocês. Pois bem, o que acontece é o seguinte. Para convencer uma testemunha de Jeová de que a organização delas, a Torre de Vigia, ela não é, tá, o equivalente à nação de Israel, é muito difícil. Por quê? Porque a Torre de Vigia conseguiu, tá, criar muitos códigos, né? Pegou muito texto fora de contexto e conseguiu colocar isso com muita força na cabeça das testemunhas de Jeová, assim como colocou também na minha, que foi muito difícil tirar tudo isso. Vou dar alguns exemplos, tá? No caso da desassociação. A Torre de Vigia, ela pega uma prática que era, digamos assim, uma lei na nação de Israel, tá? Que era costume dos judeus. Quando uma pessoa que era da nação de Israel, tá, ela cometia delitos muito graves, né, pecados bastante notórios, a orientação de Deus é que essa pessoa fosse exterminada. Então a Torre de Vigia, né, ela fala isso nas suas publicações, ok? É só dar uma pesquisada. Ela diz que por ela não poder, né, exterminar o pecador notório, grave, ok? De forma literal, então eles aplicam, tá, a questão então do ostracismo, não é, da morte em vida, da morte na sociedade. Então, quando uma pessoa começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, ela é convencida então de que a Torre de Vigia é o equivalente à nação de Israel, porque ela vê o seguinte, ela fala, poxa, então a organização ela mata a pessoa, não é? Ela isola a pessoa, então ela está praticando a mesma coisa que a nação de Israel fazia, porém de forma que era praticado de forma literal pela nação de Israel. Não é? E eu já cansei de falar isso aqui, que uma das piores mortes, não é, que existe é uma pessoa, então, ela ser ali isolada na sociedade, não é? Porque ela vai, então, morrendo aos poucos no dia a dia. Eu estou usando muito o termo aqui, morte, nem estou ligando para isso, o YouTube enfim, vai restringir esse vídeo, tá? Eu estou fazendo aqui muito no improviso, estou me deixando me levar pelo Espírito Santo de Deus, ficar bem à vontade para falar sobre isso aqui. Então, o que acontece? Na questão do sangue, por exemplo, existia leis, né, para a nação de Israel que delineava ali os procedimentos de como eles deveriam agir com o sangue. Então, quando matavam um animal, eles deveriam derramar esse sangue na terra. Não deveria comer a carne com seu sangue, conforme diz lá em Levítico. Mas, no entanto, a Torre também pegou, né, essa questão e trouxe para a atualidade, dizendo que então não pode se transfundir sangue de uma pessoa para outra por conta dessa lei que havia lá na nação de Israel. E o apóstolo Paulo, não é, ele cita a questão do sangue, mas também ele está se referindo à questão do comer o sangue do animal. Aliás, comer o animal com sangue ainda, porque o apóstolo Paulo ainda estava debaixo de lei, não é? A lei ainda estava vigorando. E então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto das seguintes coisas, de abster-se de sangue, do fornicação, de ídolos e tal. E a Torre de Vigia pega essa passagem então e também coloca com muita força na cabeça das testemunhas de Jeová, de que elas então não devem receber transfusão de sangue, e assim vai fazendo com que a Torre de Vigia vai se tornando cada vez mais diferenciada, não é? E na cabeça de uma pessoa que se deixa, ok, se instruir por uma testemunha de Jeová, vai ficando muito, digamos, claro para ela de que a organização ela é idêntica
a nação de Israel. Tá? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existia, que haveria uma outra nação, não é? A nação espiritual. O Moisés falava sobre isso, que ele ficava visualizando, né? Paulo falou que Moisés ele visualizava a cidade que tem verdadeiros alicerces, não é? E o apóstolo Paulo também fala sobre a Jerusalém de cima, né? Fala sobre uma nova Jerusalém. Então o que acontece? A torre de vigia, ela começa então a se colocar como ela é essa nação santa, entendeu? E também o que acontece? Na nação de Israel existia ali um núcleo de sacerdotes, tá? A nação a torre de vigia coloca na cabeça de um estudante da Bíblia de que o corpo governante, né, composto ali por homens, eles são então os equivalentes aos sacerdotes da nação de Israel, né? Existem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, que a torre de vigia pega lá da nação de Israel e tenta aplicar e aplica isso na cabeça de vocês, testemunha de Jeová. Então, por mais que nós façamos vídeos, tentamos provar por A mais B que a torre de vigia tem os seus podres, que ela tem muitas atitudes realmente repugnantes e tudo mais, isso não é o suficiente para convencer vocês de que vocês estão sendo enganadas, porque vocês têm na cabeça de vocês firme essa ideia de que a organização das Testemunhas de Jeová é o equivalente praticamente perfeito da nação de Israel antiga. Entendeu? Então, o que acontece? Esse vídeo é para tentar ir na raiz, no cerne do problema. Tá? Porque não adianta nós ficarmos tentando provar para A mais B que a torre de vigia vende salões para pagar indenizações, que a torre de vigia investe em ações, em empresas que ela considera que ela prega contra, não é? Até mesmo na questão da ONU, que ela foi muitos anos afiliada. Então não adianta nós ficarmos aqui, não é? No caso, por exemplo, da Austrália, lá do julgamento que houve ali na Austrália, perdão, na Noruega. Então, é como que algumas, né, graças a Deus, eu não estou dizendo que essas informações que nós passamos, ela não faça algum efeito. Em algumas pessoas fazem efeitos. Né? Muitos acabam acordando por meio desses vídeos que a gente acaba ali expondo a hipocrisia da torre e assim por diante. Mas, no entanto, na grande maioria, não é, das testemunhas de Jeová, ainda mais aquelas mais antigas, elas, como já disse, ficaram muito convencidas, né? E elas vêm para cima quando nós, eu já falei aqui em outros vídeos, de que o meu objetivo, e creio que o objetivo de vários outros canais, não é atacar vocês, testemunha de Jeová, porque eu já falei, cansei de falar que vocês não são os culpados, né? Vocês são tão vítimas quanto eu fui e assim por diante, né? Sendo bastante repetitivo nessa questão. Mas, no entanto, quando nós tentamos acordar vocês, não é? Mas procurando sempre focar a torre de vigia, vocês vêm com tudo para cima de nós. Ok? Porque vocês são muito fiéis, vocês são muito zelosos, vocês admiram muito a torre de vigia. E diga-se de passagem que muitos de vocês nem percebem que vocês estão caindo na idolatria, idolatrando o JW, não é? Watchtower. Quando eu falo torre de vigia, porque no inglês é Watchtower, não é? Então o que acontece? Vocês defendem, vocês idolatram. Então muitos de vocês não se dão conta disso, desse fervor que vocês têm pela torre de vigia. Tá certo? Isso também não lembra lá quando Jesus ele falou, não é, que aquele templo lá, ele derrubaria aquele templo e depois de 3 dias o levantaria. O que eles entenderam? Eles entenderam que Jesus estava falando do templo literal de Jerusalém. E se vocês forem ler lá, vocês vão ver que um dos julgamentos de Jesus, uma das coisas que pesou fortíssimo contra Jesus, né, o levando à morte, foi essa questão aí de ele ter falado que derrubaria o templo, porque os judeus tinham aquele local como ultra sagrado. Entendeu? Então falar contra o templo era como falar contra Deus. Porque para os judeus era verdade, de fato, que Jerusalém representava a presença de Deus aqui na terra. Então para eles era algo sagradíssimo. Mas Jesus estava mostrando então que Jerusalém havia, né, sido reprovada por Deus e que cairia através de um julgamento divino. Então, o que é que acontece? Quando nós falamos da torre, vocês também vêm para cima de nós, né? Como soldados ali treinados pela torre para nos atacar, sendo que a torre não está nem aí. Lembra muito isso aí, essas ações, né, essas atitudes,
É a mesma coisa de time de futebol, não é? As pessoas se matam por um time de futebol, ok? Perde emprego, viaja para outro país, se preciso fica devendo no cartão, mas por quê? Por causa do fanatismo pelo seu time de futebol, não é? Ao passo que os jogadores, eles mudam de times, eles mudam de clube. Você entendeu? Os jogadores estão preocupados com o dinheiro deles, com o salário deles, estão nem preocupados com clubes. Ao passo, então, que muitos, como eu repetindo, se matam por causa de um clube, de um time, e sendo que os jogadores estão andando e assoviando para isso. É a mesma coisa, vocês então, não é? Um fervor ali pela Torre de Vigia, e a Torre de Vigia não está nem aí, está vendendo salões do reino, estão vendendo salões de assembleia, a Torre de Vigia tem, não é? A imobiliária fortíssima, por exemplo, a Ibiza Property, né? Property, pertence à Torre de Vigia, né? É um ramo imobiliário fortíssimo americano, e muitos de vocês não sabem disso. Vocês constroem Salão do Reino com seus próprios donativos, com seus próprias mãos de obra, com seu suor, com seu sangue. E para quem que fica o Salão do Reino? De papel passado para a Torre de Vigia. E aí vocês ficam defendendo a Torre de Vigia, sendo que a Torre de Vigia não está nem aí para as 9 horas. Mas como eu já disse, não adianta ficar aqui, não é, tentando provar para vocês, para o A mais B, tantas questões, não é, que a Torre de Vigia já criou. O detalhe, a nação de Israel, quando nós estudamos a origem da nação de Israel, nós vemos que a origem dela é divina. Tem tudo ali, um arranjo divino, um arranjo teocrático. Mas pesquisa, por exemplo, a origem da Torre de Vigia. É na raiz que vocês têm que ir. A base que a Torre de Vigia foi construída, tá? Ela foi construída na base da maçonaria. Vocês não sabem disso. E muitos de vocês não querem saber. Tá? Rússia teve o início na maçonaria. Então a base da Torre de Vigia, ela é feita de areia. Ela não é uma base sólida, assim como era a base sólida da nação de Israel, que foi fundada pelo próprio Criador. A Torre de Vigia foi fundada na mesma época que os Adventistas do Sétimo Dia, né? a Batista, com aquela outra, os Mormons, entendeu? Na mesma época, 100 anos atrás, nos Estados Unidos, onde começou ali a haver um movimento, e ali começou a surgir as principais seitas do mundo. E mais outra coisa, vocês precisam estudar sobre o que é uma seita. Entender que uma seita, ela significa o quê? Uma separação, um partido, um clube fechado, isolado de outros. Tá? Uma segregação, isso é seita. Quando se diz, olha, a minha é a verdadeira, as suas são falsas, isso é uma seita. A mesma coisa fazem os adventistas. Os adventistas acreditam que eles são a única religião verdadeira aqui na Terra. Por eles crerem na guarda do sábado e algumas outras coisas que os diferenciam das demais. Então faz com que eles também acreditem que para você ser salvo, você tem que ser adventista, porque você tem que guardar o sábado para você, então, ali obter a sua salvação eterna. Entendeu? A mesma coisa fazem os mormons. E você precisa ser dos mormons, porque é a única religião verdadeira. A mesma coisa faz, aceita, Congregação Cristã no Brasil, que eles acreditam ser os guardiões da verdadeira graça. Eu não sei se você sabe, mas a Congregação Cristã no Brasil não aceita nenhum outro batismo, assim como vocês, Testemunho de Jeová, também não aceita nenhum outro batismo. Tem que se batizar novamente na Congregação Cristã no Brasil, porque eles acreditam piamente que eles são os detentores da verdadeira graça. Que para você ser salvo, você precisa ser de lá, para pertencer à verdadeira graça. Então veja, são códigos, tá, que alguém engenhosamente pegou, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele falou sobre isso, tome cuidado para que ninguém vos leve para a prisão mental, através de filosofia de vãos enganos. Mas muitos de nós não tomam cuidado, eu mesmo não tomei, fiquei 30 anos aí. E fui levado para a prisão mental. Então vocês precisam entender que a Torre de Vigia, ela está muito aquém de ser equivalente à nação de Israel. Eu já falei isso aqui em outros vídeos,
que você não vê em parte nenhuma Moisés dizendo o seguinte: povo, vamos nos reunir. Houve um novo entendimento sobre aquilo que eu falei. Olha, Deus falou isso, mas agora mudou. Não vai ser mais assim. Tá? Vocês agora podem usar barba. Eu falei que não podia, mas agora vocês podem. É lógico que eu estou falando isso aqui de forma ilustrada, porque a nação de Israel eles usavam barbas. Mas você entendeu, você não é tão tapado assim, com todo respeito. Então, qual foi o dia que Moisés chegou para a nação dizendo assim: olha, foi liberado então uma fração de sangue, nós não podíamos, mas agora nós podemos, porque houve uma nova luz. Em parte nenhuma. Nenhuma única vez vocês vão ver Moisés reunindo o povo e dizendo: gente, houve um novo entendimento, houve uma nova luz, porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até o dia se tornar perfeito. Assim como a torre de vigia não cansa de repetir isso para vocês, ficar citando esse provérbios. Então veja, a nação de Israel ela tem verdadeiros fundamentos, ela teve verdadeiros fundamentos. Estou falando na nação de Israel no sentido religioso, tá? No sentido teocrático. Não estou falando dessa nação de Israel que foi reinaugurada em 1948. Esquece, não estou falando dessa não. Tá? Eu estou falando daquela nação de Moisés, de Abraão e assim por diante. Aliás, Abraão ainda não só me corrigindo, tá? Me empolguei aqui. Mas aquela nação que foi ali, digamos, fundada por Moisés, né, a mando de Deus. Quando ele sobe ali no Monte Sinai, vem com as tábuas dos 10 mandamentos, ali é feita então uma reunião com o povo, onde eles aceitam então os termos, e ali então, né, se forma a aliança com a nação de Israel. Então, não tem nada a ver, a organização das Testemunhas de Jeová não tem nada a ver de equivalência com a antiga nação de Israel, de maneira nenhuma. Ah, mas Wilson, a questão da desassociação, ela é bíblica, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Quando o apóstolo Paulo ele ficou sabendo desse caso, do rapaz que estava convivendo ali amorosamente com a sua sogra, o apóstolo Paulo estava em viagem. A congregação, né, o cristianismo, ele estava começando, ele estava dando os primeiros passos, estava engatinhando. Muitas coisas ali que estavam acontecendo eram muito novas, era tudo novo para eles. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, ele estava em viagem, e isso chegou aos ouvidos dele, aí ele dá aquela ordem: não, removei tal homem do vosso meio. Entregue a ele para Satanás, para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo. Mas o que acontece quando você vai em 2 Coríntios, que agora não me recordo, se não me engano, capítulo 2, tá? O apóstolo Paulo vai dizer: puxa, eu fui demasiadamente duro, acolhe tal homem. E veja, quando você faz uma pesquisa da escrita de 1 Coríntios para 2 Coríntios, passou-se alguns meses, poucos meses. Aquela repreensão que o apóstolo Paulo deu, ela durou poucos meses, não é o que acontece no caso aí da Torre de Vigia, que coloca a pessoa aí para mais de um ano, que ela tem que frequentar as reuniões corretamente, certinha, para depois passar por uma avaliação a cada 6 meses, para saber como é que ela está, para ver se ela está apta a ser readmitida novamente. Veja bem, leia lá, o apóstolo Paulo ele vai lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: houve um exagero da minha parte. Acolhei tal homem antes que a tristeza o consuma. E é interessante que o apóstolo Paulo usa o termo Satanás, tá? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, entregai tal homem a Satanás. E lá também, em 2 Coríntios, capítulo 2, ele vai dizer isso, para que Satanás não trague ele, não o destrua, não aproveite essa excessiva tristeza que ele está, e assim, não é, acabe de desgraçar a vida do homem. Pelo contrário, então acolhei esse homem, porque ele está muito deprimido. E é isso que a Torre de Vigia faz com os seus expulsos, com os seus removidos? De maneira nenhuma. E ainda ela quer se comparar com a nação antiga de Israel. Que é isso? Outra coisa, em parte nenhuma na nação de Israel havia diferenças em relação à questão de filiação. Deus, quando abraçou a nação de Israel, foi a nação inteira. Agora, o que acontece? A Torre de Vigia faz essa distinção, dizendo que 144 mil, tá, são a nata
da sociedade terrena, ao passo então que a grande multidão só vai ser filho de Deus após os 1000 anos, e mesmo assim se passarem pela prova final. Veja que absurdo. Passa por cima daquilo que Jesus falou. O que Jesus disse? Todo aquele que vem a mim, tá? De maneira nenhuma lançarei fora, apesar que não era bem esse texto que eu ia dizer, que eu estou fazendo aqui no improviso, mas Jesus ele disse, a tantos quanto me receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ok? Jesus disse isso claramente. A todos quanto me recebem, Deus dá o poder ou dá a capacidade para essa pessoa se tornar filho de Deus. A todos. Vê lá na sua Bíblia. A todos. Não está escrito a uma classe A e a uma classe B, diferenciando uma da outra. A todos quanto recebe a Jesus, que passa a crer em Jesus, se torna filho de Deus, porque Deus dá esse poder para tal. E vocês são convencidos pela torre de vigia de que vocês são da grande multidão, tá? São criaturas que um dia têm a possibilidade de se tornarem filhas de Deus, tal qual é e tal qual são os 144 mil, mas desde que vocês passem pela prova final dos 1000 anos. Não tem cabimento isso, não tem cabimento isso. Entendeu? Outra coisa, a torre de vigia, que já falei isso em outros vídeos, ela se coloca até mesmo no lugar de Cristo. O que Cristo falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. O que a torre de vigia faz? Convence vocês, que vocês também têm que convencer outras pessoas, de que a pessoa tem que ser da organização, porque senão ela não vai ser salva. Em outras palavras, vocês estão dizendo para as pessoas, sejam da organização, porque ela é o único caminho, a verdade e a vida, que é a única que leva a Deus, a salvação. Se você não for da organização, você está fora. Ou seja, é como se você estivesse dizendo que a organização das Testemunhas de Jeová derramou o sangue dela, precioso, para salvar vocês. Para salvar as pessoas. É como se vocês estivessem dizendo isso para as pessoas. Olha, foi a organização que se sacrificou. Então você tem que pertencer a ela. Você tem que entregar a sua vida a ela. Ora, não foi Jesus que se sacrificou por nós? Nós não temos que entregar a nossa vida a Jesus Cristo? O que o apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro? Quando ele estava prestes ali a se matar? Olha, o que eu devo fazer? O apóstolo imediatamente disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em parte nenhuma ali o apóstolo Paulo disse, olha, seja da organização das Testemunhas de Jeová, seja dessa organização aqui, Torre de Vigia, para você ser salvo, tu e a tua casa. Não, ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você lê a Bíblia, você vai ver constantemente Paulo dizendo, olha, quando eu fui ter convosco, quando eu fui visitá-los, eu fui falar de Cristo Jesus. Eu não fui com sabedoria, eu não fui com filosofia, eu não fui com raciocínios humanos. Eu fui falar apenas de Cristo. Porque o apóstolo Paulo tinha consciência, a plena consciência de que Cristo é o verdadeiro Salvador. É o único caminho. Paulo nunca chegou para as pessoas dizendo, olha, quando eu fui ter convosco, eu fui levar uma organização para vocês. Eu fui levar ali um código, uma série de códigos para que vocês vivessem de acordo com esses códigos. Muito pelo contrário, quando havia disputa ali de uns dizendo, olha, é certo fazer isso, não, acho que é errado fazer aquilo, o que o apóstolo Paulo falou? Ei, para aí, cada um respeite a consciência um do outro, vocês foram chamados para a liberdade, em Cristo Jesus. Tudo bem que ele diz, só tomei cuidado para não usar essa liberdade como pretexto para o pecado. Tá certo? É óbvio que a santidade era uma coisa que o apóstolo Paulo batia muito nessa tecla, na questão de se santificar. Mas em relação a coisas, não pegue, não toque, não cheire, não aperte, o apóstolo Paulo falou, para com isso, são coisas rudimentares, são coisas que devem ficar para trás. Vocês têm que avançar o crescimento. Pare com essas coisas de que, o outro ali está fazendo isso, aquele ali está observando a lua, aquele ali não está comendo a carne oferecida aí. Do que o apóstolo Paulo falou? Tome cuidado com o outro, com a consciência do outro. Mas o apóstolo não criou uma série de regras, como acontece com a organização de Jeová, das Testemunhas de Jeová. E essas monte de regras sempre está passando por revisões.
vocês são feitos de marionetes na mão da organização de Jeová e não percebe das testemunhas de Jeová, da torre de vigia. Não é a mesma coisa, por exemplo, quando você vê alguém adestrando um animal, não é? Você vê a pessoa dizendo, deita, rola, se finge de morto, levanta. Aí ali dá um petisco ali para o animal porque ele obedeceu. Ah, faz mais um outro treinamento. Ah, sobe na cadeira. Aí o animal obedece, dá mais um petisco para esse animal, o animal motivar para ele obedecer, para ele seguir aquele adestramento que ele está recebendo. Vocês não percebem, mas a torre de vigia faz a mesma coisa com vocês. Não pode usar barba. Quantas pessoas sofreram aí, não muito tempo atrás aí, porque deixava um pouquinho a barba pronto. Tá ficando frio na fé, tá esfriando. Agora, não, pode usar barba. Quantas irmãs não sofreram no frio, querendo usar uma calça? Eu fui casado durante 30 anos com uma testemunha de Jeová. Eu sei o que a minha ex-mulher sofria quando chegava o inverno, na questão do frio nas pernas. Ah, por que a organização não libera a calça? É a mesma coisa, deita, rola, levanta, late. Ah, pelo amor de Deus. Desculpa estar até sendo um pouco duro aqui, não estou comparando vocês com um cachorro, mas escapuliu, tá certo? Então, o que acontece? Não pode deixar de fazer o relatório, não pode deixar de entregar o relatório mensal. Vocês lembram, os mais antigos, que era uma correria no final do mês para fazer o relatório, preencher, porque tinha que entregar, especialmente quando estava próximo à visita do superintendente. Agora não precisa mais ter relatório. Pelo amor de Deus, vocês precisam ter um choque mental para vocês perceberem o que a torre de vigia faz com vocês. E eu já disse em outros vídeos, em outro short, que não é à toa que muitos de vocês vivem à base de remédio controlado para a mente, para a saúde mental. Por conta dessas coisas. Vai, não pode, sim, faz, vai para frente, vai para trás, sobe, desce. A questão que eu me lembrei agora do sangue. Pode liberar frações. Aí, aquelas pessoas que têm limitações ficam tentando entender o que é fração disso, o que é fração daquilo, o que eu posso, o que eu não posso. Fazendo, sabe, um emaranhado de informações complexas na cabeça das pessoas, deixando elas totalmente desorientadas e muitas delas até acabam realmente pirando. Tá? Eu me lembro que eu vou fazer um vídeo depois, tá? Provavelmente esse vídeo vai dar mais de 1 hora, um outro que eu vou fazer, e nesse vídeo eu quero compactar ele, fazer apenas um vídeo falando do começo ao fim, tá? Da minha entrada e saída da organização das Testemunhas de Jeová. Eu fiz e eu acabei esquecendo um detalhe, mas eu vou falar aqui agora. Quando Deus falou para eu investigar a torre de vigia, tá? Quando eu já disse que eu estava prestes realmente a dar um cabo na minha vida, uma das coisas que eu fiz, que eu acabei esquecendo de falar, foi, eu entrei no Facebook, eu vou falar assim, falei comigo mesmo, vou ver como é que tá as Testemunhas de Jeová. De repente, eu começo a ver meus amigos lá no Facebook, eu vou me animar, querer voltar para a torre. Mas, por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu fui lá rever para ver se estava bem, eu vi lá a notícia, fulano de tal, uma amiga minha, testemunha de Jeová por muitos anos, foi amiga minha por muitos anos, aí a notícia estava lá, fulano de tal está perdida, tá? Estão procurando essa pessoa, eu não vou dizer o nome aqui. E aí eu fui olhando, né? Fui lendo, conforme as datas, os dias da semana. Aí lá embaixo eu vi lá, olha, acharam a fulano de tal, ela estava andando por uma avenida, não sei aonde, numa outra cidade, entendeu? Ali, ó, batendo com as bielas. E era uma pessoa trabalhadora, estudiosa, esforçada, aplicada no campo. E aí, quando eu falei, mas espera aí, nossa, eu entrei no Facebook para ver se eu me animava para poder então retornar para a organização. Eu me deparo com uma loucura dessa, uma pessoa que era sã da cabeça e de repente estava andando na rua que nem um louco. Sem contar a lembrança que eu tinha dos meus amigos que também deram cabo das suas vidas. Pessoas que tinham boa
família, tinham bom emprego, tinham carros, tinham boa casa, e de repente, quando a gente vê, a pessoa se enfim. Então, o que acontece? O que vocês precisam fazer, Testemunho de Jeová, é ir, como eu já disse, repetindo novamente, é estudar a origem das Testemunhas de Jeová. Estude sobre Beth Sarim. Coisas que não estão no site oficial da Torre de Vigia. Vocês não vão encontrar lá. O site oficial da Torre de Vigia está muito longe de ser igual à Bíblia, porque a Bíblia, a própria Torre de Vigia diz que nós podemos confiar na Bíblia porque ela é honesta. Porque os seus autores não escondiam para baixo do tapete as suas sujeiras. Eles eram francos e contavam isso e relatavam. Davi, ele relata os seus erros. A Bíblia relata os erros de Davi. Não passa um pano. Ah, porque ele é o rei da nação, ele foi no rei da nação de Israel. Vamos omitir isso aqui, essas falhas dele aqui grave. Não, está lá, estampado para todo mundo ver. As falhas de Moisés estão registradas, que possivelmente o próprio Moisés registrou. As falhas de Pedro estão registradas. A falha de Paulo, quando ele tem um ranca-rabo ali com Marcos, está registrada. Está registrado na Bíblia. Por isso que nós podemos confiar na Bíblia. Agora, como é que você pode confiar num site oficial onde não estão essas informações sobre Beth Sarim, não estão essas informações sobre Russell, o fundador da Torre de Vigia, que ele esteve envolvido com as pirâmides, com a maçonaria? Não está no site oficial o tratamento que Russell dava ali para sua esposa. Tá certo? Muitas outras coisas que eu poderia falar aqui. Entende? Mas o que acontece? Vocês, como eu já disse, têm que acordar e ver que a Torre de Vigia não tem nada a ver de equivalência com a nação de Israel. Vocês, prestem bem atenção. Essa parte é muito importante vocês prestarem atenção. O apóstolo Paulo, ele diz que a nação de Israel era uma sombra das realidades. O que é uma sombra? Ora, se eu consigo aqui fazer uma sombra aqui na parede, tá? Eu vou até tirar isso aqui, para ficar mais claro. Veja, eu estou fazendo uma sombra na parede. Ela está imperfeita, tá certo? Ela não está tão clara assim, ok? Mas qual que é a realidade? A realidade é aqui, ó, minha mão. Lá é só uma sombra. Então o apóstolo Paulo disse que a nação de Israel era como essa sombra da palma da minha mão, mas que a realidade era essa daqui. O que vocês precisam entender? Que Paulo estava querendo dizer o seguinte, que aquela nação de Israel, com todos os seus arranjos, tá, de sacerdotes, levitas, os termos de purificações, tá, tudo aquilo que as leis também que regiam ali a nação, ela estava então sendo sombra de uma realidade, que o apóstolo Paulo vai dizer que é a Jerusalém de cima. Então a Jerusalém verdadeira, a Jerusalém celeste, ela ela fazia uma sombra aqui na terra. E essa sombra era a nação de Israel. E na nação de Israel nós vemos quantas coisas Deus fez acontecer de forma figurada para representar aquilo que realmente viria, ou seja, aquilo que seria real. Nós vemos que Moisés, ele representava quem? A Cristo Jesus. Porque assim como Moisés libertou a nação de Israel da escravidão do Egito, Jesus Cristo então libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Tá certo? Quando Abraão tem ali 2 filhos, o filho de Agar, que representava a escrava, que era o filho da escrava, e quando ele tem ali Isaac, da Sara, que era da livre, o apóstolo Paulo falou que aquilo era uma alegoria, era uma representação, era um simbolismo de uma nação de Israel sendo a filha da escrava, a nação de Israel era a escrava, e aqueles que passariam a crer em Jesus Cristo seriam então os filhos da livre, da Jerusalém de cima. Então existe uma Jerusalém celestial. E esta Jerusalém celestial era aquela que Moisés almejava,
que ele dizia que estava de olho na cidade que tem verdadeiros alicerces, que é a Jerusalém celestial. E como é que nós entramos nessa Jerusalém celestial? É somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo, tendo fé nele. Aí nós adentramos espiritualmente, tá? Nessa nação espiritual, na nação de Israel espiritual. Entendeu? Então, mais uma vez falando, toda a nação de Israel era simplesmente um arranjo de Deus, que o apóstolo Paulo vai dizer que era como um tutor, ou seja, levando a Cristo, conduzindo a Cristo. Então, quando alguém olhava para a nação de Israel, estava vendo o quê? Uma cópia, tá? Uma sombra daquilo que era a realidade. Então, os verdadeiros servos de Deus que enxergavam de forma espiritual, eles sabiam que eles tinham desejo e fé de morar, tá, na Jerusalém celestial, na livre. Entendeu? Então, veja bem, a organização de Jeová fazer uma comparação como se fosse o equivalente à nação de Israel, ela está dizendo que ela é a Jerusalém celeste. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová. Entendeu? Essa Jerusalém celestial, ela tem como Jesus, como sumo sacerdote. Entendeu? E não um corpo governante composto por homens pecadores, porque a própria Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então essa organização ela é conduzida por homens. E o que nós somos? A Bíblia não acabou de falar isso? Seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso? Então você já entendeu o que eu quero dizer. Tá? Então, procurem, mais uma vez batendo nessa tecla, procurem saber a origem, vai na raiz. E aí vocês vão perceber do que é composta essa organização de vocês, Testemunho de Jeová. Mas Wilson, ok, beleza. Você está falando, eu fui atrás, eu pesquisei, e agora? O que eu faço da minha vida? É uma boa pergunta. Vocês têm que fazer assim como eu fiz. A partir do momento que eu comecei a orar a Deus, porque até então eu achava que eu tinha que voltar para a organização de Jeová, para ser ouvido por ele, para ser então ali novamente aceito, estar em comunhão com ele, somente se eu voltasse para a organização. Mas a partir do momento que eu comecei a clamar a Deus, eu falei, opa, peraí, Deus está me respondendo. Ah, a linha de comunicação está aberta. Sempre esteve. Sempre esteve. Quando a organização expulsa um de vocês, ou vocês pedem para sair e vocês são cancelados na sociedade, a organização convence vocês que a linha de comunicação entre vocês e Deus foi cancelada, que ela é a detentora dessa linha de comunicação entre vocês e Deus. Ela fala isso na cara dura, descaradamente, dizendo que é o único canal aqui na Terra que conecta o ser humano com Deus. Pelo amor de qualquer coisa. Que isso? Como uma organização composta por homens está sujeito a mentiras, está sujeito a falhas, como todos nós somos? Dizer uma coisa dessa, e convencer, como me convenceu, de que eu só poderia ter essa comunicação com Deus, essa comunhão, das minhas orações ser ouvida por Deus, se eu ficasse dentro dos muros dessa organização. Porque é o único canal, tá? A única ponte entre Deus e o homem é a organização das Testemunhas de Jeová para o mundo que eu vou descer, pelo amor de Deus. E eu fui, tá, o idiota de acreditar nisso. Estava a ponto de acabar com a minha existência. Porque me convenceram de que eu deveria estar na organização para poder ser ouvido por Deus. Mas aí voltando aí, que quando eu comecei a perceber, opa, essa linha de comunicação, ela não está cortada, ela nunca foi. E aí onde Deus começou a falar comigo, me responder e tudo mais, e aqui estou, Vivinho da Silva. Então, Wilson, o que eu devo fazer? Voltando aí no ponto. Vocês podem e devem continuar com essa comunicação com Deus. Deus nunca fechou a linha de comunicação dele com vocês. Deus permite. Ah, mas puxa vida, eu mesmo já questionei Deus várias vezes. Deus, por que o Senhor permitiu que eu ficasse 30 anos da minha vida? A Bíblia estava ali na minha mão. Sempre esteve. Dizendo, tome cuidado para que ninguém vos leve como presa sua, por meio de filosofias, enganos e raciocínios humanos.
Estava ali, sempre eu estava ali naquilo. Mas, o que é que acontece? Eu não enxergava. E por que eu não enxergava? Possivelmente porque eu queria ter privilégios. Lá no fundo, talvez eu queria ter cargos que me projetassem, que eu pudesse fazer discurso, e BBB, bababá. Era cômodo deixar 8 homens americanos pensar por mim, controlar a minha vida, tudo isso era cômodo. Estava dentro de um clube fechado, tá certo? Onde ali eu tinha os amigos, estava tudo bem. Só que, como eu já disse, era um castelo de areia que desmoronou. É uma ilusão. A realidade é Cristo. Então, você que começa a acordar e ver que a torre ela é construída em areia movediça e que todos que estão nela acabam afundando, acabam um dia, mais cedo ou mais tarde afundando, assim como eu afundei, e que foi graças a Deus que Jesus puxou para fora dessa areia movediça, vocês têm que se apegar com Jesus. E aí Jesus vai conduzindo a vida de vocês. Mas, Wilson, eu vou ter que frequentar uma igreja? Veja bem, não é um requisito bíblico. O requisito da Bíblia é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Agora, se você se sente bem indo numa igreja, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Tá certo? Porque as igrejas cristãs, nenhuma delas vai dizer o seguinte, olha, se você não for daqui, você não vai ser salva. Não, as igrejas apenas são mantenedoras da sua fé. Entendeu? É gostoso, você ouve louvores, você se une com outras pessoas que também estão no mesmo propósito de adorar a Deus. Mas se você é uma pessoa que quer adorar a Deus, servir a Deus na sua casa, na rua, em qualquer lugar, Deus está em todos os lugares. Tá certo? Não é obrigatório. A Bíblia não está dizendo, olha, se você não frequentar a igreja, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. O requisito básico é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você se torna filho de Deus automaticamente, porque você passa a crer em Jesus Cristo e você se torna filho de Deus. E você é um filho de Deus. Não é porque você está aí na torre de vigia que você não é um filho de Deus. Como eu já disse, você é, porque você crê em Jesus Cristo. A única diferença é que você está preso. Porque a Bíblia não diz que o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa ser livre, na mente. Quebrar essas correntes, esses cadeados. Então aqui fora nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Podemos fazer o que nós queremos. Podemos acertar, podemos errar, podemos fazer a santidade, podemos praticar o pecado. É óbvio que o apóstolo Paulo diz, as consequências vêm. O apóstolo Paulo vai dizer isso, em tudo eu posso. Mas nem tudo é me lícito, nem tudo me convém. Então, quando você é liberto de uma seita controladora da sua mente, você se depara com que o seu livre-arbítrio é te devolvido. Porque até então você entregou o seu livre-arbítrio para uma empresa controladora da sua vida. Você não tem mais livre-arbítrio. Você não pode pensar por você mesmo, você não pode agir por você mesmo. E a melhor coisa que Deus deu para o ser humano é o livre-arbítrio, onde você tem a capacidade mental de fazer os seus próprios julgamentos. Ah, vou fazer isso, quebrei a cara, oh Deus, me perdoa. E você está exercendo o seu livre-arbítrio. Isso é gostoso, você vai aprendendo com seus erros, vai aprendendo com seus acertos. Mas o importante é você ter a liberdade de acertar e de errar. E não deixar que uma empresa disfarçada de religião controle a sua vida de cabo a rabo, de A a Z, como é o caso da torre de vigia. Entendeu? Então, a primeira coisa que você ganha é a sua autonomia, a sua capacidade de gerir a sua vida, de gerir a sua mente. Tá certo? É lógico, isso vai acontecendo gradativamente, dependendo dos anos que você passou preso aí. Isso tem que ir acontecendo de forma gradativa, porque também, senão a mente não aguenta. Tudo é questão de gradativo. Mas a coisa mais maravilhosa que existe é a simplicidade. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele era formado no judaísmo, cresceu no judaísmo, com aqueles centenas e centenas de códigos judaicos pelos quais eles deveriam viver. Questão de sacrifício de animais, questão de observância de lua, questão de observância do sábado, questão do sangue e uma série de outras coisas que eles tinham que observar. Mas quando Jesus vem, Jesus prega na cruz toda essa parafernália das coisas da lei e traz o que é a graça, a liberdade. E aí é uma outra história, é uma outra vida, com mais leveza,
sabe, com uma relação chegada com Deus, sem precisar agora de um sacerdote que pudesse ali ser o intercessor, como acontecia na nação de Israel. Agora você poderia ter acesso direto a Deus, como pode ter hoje, porque o véu foi rasgado de cabo a rabo, de cima a baixo. Tá certo? Então, é isso. Continue acompanhando o canal aqui da Liberdade, tá? Eu vou fazer outros vídeos. Tá certo? Qualquer pergunta que você tiver em relação, Wilson, o que eu faço da minha vida agora? Eu saí da torre, estou perdido. Como é que eu vou ser salvo? Pergunta aqui embaixo. Eu te trago textos bíblicos, tá? E a gente vai mostrar para você que aqui fora nós temos amparo, nós estamos protegidos pelo nosso soberano Deus Todo-Poderoso. Jeová não é propriedade da torre de vigia. Tá certo? Ele não é. A torre de vigia monopolizou a sua fé. Tá certo? Eles são muito engenhosos. Isso já vem de tradição, já vem desde Rússia, vai vindo, vai passando um para o outro, vai passando um para o outro, ao ponto que hoje a coisa foi crescendo de tal forma que hoje eles são endeusados, eles acreditam que são praticamente o próprio Deus. Porque eles nem falam, olha, a Bíblia diz isso, não, o corpo governante decidiu isso, decidiu aquilo. Eles passaram a ser Deus, decidindo o que vocês podem e o que não podem fazer. E vocês acabam, como já disse, idolatrando os deuses, endeusando cada vez mais aquelas pessoas. Entendeu? E assim vai. E a torre está desmoronando. A cada dia que passa, graças à internet, ela está se desmoronando. Está se enfraquecendo cada vez mais, porque a verdade vai aparecendo. Não dá para esconder as mentiras por muito tempo. Ainda mais agora com a rede social. Você dá um espirro, alguém já filmou. E aí o que acontece? É perigoso acontecer, como aconteceu em algumas outras seitas. De que quando vê que a coisa está desmoronando de fato, criar ali uma situação para que em massa vocês, entendeu? Pode vir lá uma orientação da torre de vídeo e vai dizer o seguinte: olha, nós vimos na Bíblia que para nós encontrarmos, para a gente viver no novo mundo, nós temos que ir em massa. E já aconteceu isso, de pessoas tomarem suco com cianureto, e ali milhares de pessoas, numa pancada só, porque um líder fanático, esquizofrênico, colocou na cabeça dos seus adeptos de que eles deveriam fazer aquilo, e eles fizeram com a maior naturalidade. Porque nossos líderes estão falando. Entendeu? Então pode acontecer isso, de uma hora a torre de vigia entrar em desespero, o corpo governante lá, e ver que realmente a coisa ficou insustentável, e cada vez está ficando mais insustentável, principalmente essa questão aí, veja que um assunto vai puxando o outro, especialmente na questão aí da geração que não passaria, a geração de 1914 não passaria, já passou, já tem a maior cota que já se passou isso. E aí vão inventando, não, agora não era a geração, era uma geração sobreposta, depois vai vir mais outra, posta, sobreposta, e as postas e mais dispostas. Vai chegar uma hora que não vai ter mais postas para colocar em cima das dispostas. E aí vai ficar uma... Entendeu? E aí o que acontece? Não tem mais para onde correr. Aí a loucura fica generalizada, porque vocês estão depositando toda a confiança de vocês na mão desses homens. Tá certo? Que estão mais perdidos do que cego em meio de tiroteio. E vai chegar uma hora que cada vez mais a pressão está aumentando sobre eles. Mas peraí, não era isso, não era aquilo. Vai chegar uma hora que a coisa não tem mais para onde correr. Totalmente insustentável. Então, pelo amor de Jeová Deus, acorde enquanto é tempo. Tá? Entre na Jerusalém de cima, entre no descanso gostoso de Deus. Jesus, ele abriu a porta da oportunidade para nós entrarmos no descanso gostoso de Deus, que é na Jerusalém de cima, e nós entramos por meio da fé em Jesus Cristo. Leia lá Romanos, leia lá a Bíblia sem os olhos, sem o óculos da organização. Leia a Bíblia pela sua própria mente. Entendeu? Deixa de preguiça. Deixa de medo. Leia a Bíblia, ela está aí na sua mão, à sua disposição. Você começa a ler lá e você vai perceber, vai acordar, você vai enxergar. Entendeu? Que nós entramos na Jerusalém celestial por meio da fé em Jesus Cristo.
Não é por meio de uma organização terrestre, não é por meio de organização alguma, não é por meio de uma igreja, não é por meio de qualquer saravá que seja. Pelo amor de Deus. Tá certo? Eu falei que esse vídeo ia ficar longo, acabou ficando mesmo aí. Tá? Eu poderia falar muito mais coisas, mas eu acredito que o que eu já falei aqui ficou bem claro. Tá? Eu vou continuar fazendo shorts, eu vou continuar... eu já falei aqui em outros vídeos também, não é, que eu ia tomar o máximo de cuidado para o meu embate não ser contra vocês, não é contra a Torre. Mas tem algumas pessoas que vão falar para você, apela para isso, tá? Que chama de mentiroso, que ok, beleza, eu deveria ficar calado, mas eu tenho que de alguma maneira me defender, entendeu? Sem, logicamente, tomando muito cuidado para não ser grosseiro, para não ser ofensivo e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que pedem uma sova, né? Então, se vocês for lá, por exemplo, no TikTok lá, vocês vão ver, entendeu? As respostas que eu dou, mas sempre baseado, pautado nas escrituras, ou mesmo pautado nas experiências que eu tive dentro da Torre de Vigia. Ora, como é que eu não vou ter propriedade? Eu passei, foi 30 anos aí aprendendo com a Torre, tá certo? E muitas coisas que eu faço aqui, por exemplo, gestos descritivos, certo? Alguém aí, graças a Deus, aí, até muito obrigado, alguém que elogiou, falou, olha, você tem uma boa dicção. Onde eu aprendi isso? Aí na Torre de Vigia. Eu já falei que algumas coisas eu tirei de proveito estando aí na torre, tá certo? Mas isso não faz dela, de maneira nenhuma, uma organização salvadora de vidas. Muito pelo contrário, é diabólica, entendeu? E nós sabemos que do diabo pode vir coisas boas. O Wilson, o que você está dizendo? Do diabo pode vir coisas boas? Claro que pode vir. E vem. Vocês não veem aí o que o crime organizado faz? Fala baixinho. Isso faz muitas caridades. Aqui no bairro onde eu moro, o crime organizado faz caridades assim, esplendorosas. E isso é de Deus? Nós sabemos que não, né? Então do diabo vem coisas boas. Para encher os olhos, para enganar. Ele não se disfarça de anjo de luz? O apóstolo Paulo não falou isso? Para enganar os escolhidos? Então a torre de vigia se faz de anjo de luz. Não é? Tiramos alguns proveitos desses lampejos de luz, não é? Que ela manda, mas para poder agarrar ali os incautos e prender. Então eu tirei de proveito muitas coisas dela, questão de horário, questão de respeitar horário, no caso de combinar com alguém, estar no local combinado, isso eu aprendi com a torre, tá certo? Mas também diga de passagem que, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a Al-Qaeda, que é uma sociedade, não é, lá na Palestina, que é terrorista, eles foram financiados pelos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que, se você ler história, vocês vão ver que foi os Estados Unidos que criou esse monstro chamado Al-Qaeda. Entendeu? Que tem ali as suas ramificações do Talibã, né, e muitas outras ramificações. Foi os Estados Unidos que criou esses monstros. Porque os Estados Unidos fornecia armas e dinheiro e tudo mais para que esses grupos pudessem atacar os inimigos dos Estados Unidos. Mas, no entanto, depois, esses próprios grupos, esses monstros que foram criados pelos norte-americanos, se voltaram contra eles mesmos e se voltam até hoje por meio de muitos atos, como aconteceu no caso das Torres Gêmeas e tudo mais. Entendeu? Aonde eu quero chegar com isso? O próprio Estados Unidos criou ali os seus monstros. Monstros pode falar. Então, a Torre de Vigia, tá? Veja bem, eu não estou sendo monstro não, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, através das coisas que eu aprendi da Torre de Vigia, eu posso usar isso contra ela mesma. Entendeu? Mas para o bem de vocês, diferentemente dos que coloca bomba no corpo e tudo mais, se explode aí nos mercados e tudo mais, que é pro mal, né? Eles pegaram aquilo que os Estados Unidos forneceu para eles, que foi armas e dinheiro, e se transformaram nos demônios. Diferentemente, eu e vocês, né, que fomos treinados aí pela Torre de Vigia, nós podemos ser agora armas, e somos armas, muitos de nós somos armas, mas armas do bem, tá certo? Para fazer vocês acordarem aí desse pesadelo chamado Torre de Vigia. Entendeu? Então é isso. Eu espero então, né, mais uma vez falando, né,
provavelmente algumas coisas acabam ficando com pontas. É um vídeo improvisado, mas eu precisava muito falar sobre isso, tá certo? De ir na raiz do problema, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu não sei se eu já falei, se inscreva no canal, dê o seu like, mas se eu não falei, falo de novo. Se eu já falei, e já repito novamente, por favor, vamos aí, né, fortalecer o canal para que muitas outras pessoas possam ter acesso a essas informações. E eu vou continuar trabalhando. Aliás, já estou preparando um vídeo falando aí sobre a questão da desassociação. Eu toquei um pouquinho nesse vídeo aqui em relação a isso, mas vou mostrar os textos e tudo mais, beleza? Muito obrigado mais uma vez e um ótimo dia. Aliás, uma ótima noite.